Olá pessoal, aqui é o Alessandro em mais um programa, o Show da Física. O nosso programa de hoje vai estar apresentando a confecção de lentes com materiais alternativos. É uma experiência bastante simples, usa materiais que todos temos em casa. Os materiais que a gente vai estar utilizando na montagem do experimento do nosso programa de hoje são os seguintes. Anotem, por favor. Você precisa de uma lâmpada incandescente, daquelas transparentes, tanto faz ela estar queimada ou estar em funcionamento, o importante é que esteja inteira. Você precisa também de um recipiente em formato de um aquário arredondado ou jarra dessas de suco, de aproximadamente 2 litros a capacidade dele, pode ser um pouco mais. Você precisa também de uma tulipa. Bem, pessoal, então vamos conhecer um pouco do comportamento das lentes e também um pouco do histórico da luz, porque o comportamento da lente está intimamente ligado ao comportamento da luz que ela vai modificar. Alguns, como Platão, imaginavam que a luz saía dos olhos. Uma ideia que hoje para a gente é ridícula. Mas, para Platão, ele tinha um argumento. O argumento dele era o seguinte: você só enxerga se tiver presença de luz. Isso até hoje é válido. E com o tempo, outros foram dando outras definições. Surgiu aqueles que disseram e afirmaram que a luz, na verdade, não saía dos olhos, que tinha ambiente que, mesmo com os olhos abertos, o ambiente continuava escuro, e começaram a definir a luz como um certo tipo, digamos assim, de um gás, né? Que vinha, por exemplo, do Sol. E aonde esse gás entrava, tudo ficava claro. Onde não entrava, não tinha luminosidade. Essa ideia é um pouco mais sensata até que a ideia de Platão. Aí surge Isaac Newton. Isaac Newton, aquele mesmo grande gênio da mecânica, o maior nome da ciência física no estudo de movimento, é também um cara muito importante na história da luz. Ele traz uma primeira definição mais sensata do que é a luz e comprova também experimentalmente o que ele dizia, né? Na prática, comprova isso. Isaac Newton defendia que a luz nem saía dos olhos e nem que era gás. Como que ele provou isso? Ele entrou numa sala totalmente escura, abriu um orifício na porta dessa sala, deixou entrar a luz solar por aquele orifício, e como a gente muitas vezes percebe, você vai lá no seu quarto totalmente escuro, está dormindo, o dia começa a amanhecer, você abre apenas uma frestinha na janela e vê aquela luz entrando como fosse um feixe seguindo em uma linha reta. Então, para Newton, ele derrubou a ideia de que a luz era gás. Por quê? Porque o gás ele não segue um movimento retilíneo, ele tem um movimento desordenado. E o gás, quando você põe ele em um ambiente, ele tenta ocupar e espalhar por todo esse ambiente. Então a luz não é gás. Imagina se a luz fosse gás, como que seria legal, né? Você numa casa lá, por exemplo, de 6 peças, você acenderia só uma lâmpada, faria furinhos na parede, aí a luminosidade dela passava pelo furinho da parede e se espalhava como um gás pelo ambiente. E ele trouxe uma teoria, uma definição. A primeira definição científica coesa para a luz foi feita por Isaac Newton, a teoria corpuscular. Para ele, a luz era composta de corpúsculos que viajavam em linha reta e em grande velocidade. A luz também tem um comportamento dual, segundo Albert Einstein. Ora, ela tem o comportamento corpuscular, a teoria defendida por Isaac Newton, ora, ela tem o comportamento ondulatório, defendido inicialmente por Huygens. Mas essa ideia de Einstein e a comprovação do comportamento corpuscular, que o comportamento ondulatório já estava comprovado, já tinham percebido a difração da luz, já tinha percebido que a luz atravessa outra matéria, então ela não pode ser matéria. A difração é um dos comportamentos principais que tem para um elemento ser considerado onda. Além do elemento não ter massa, só ter energia, para ser considerado onda, ele tem que fazer o que a onda do mar faz, fazer a curvatura, né? Desviar de obstáculo. A minha voz, por exemplo, é uma onda, ela não tem massa, onda sonora, né? E ela desvia de obstáculo. Eu ponho a minha mão à frente, né? E continuo falando normalmente com vocês, porque a mão não é obstáculo, o som desvia da mão. Então, por isso recebe o nome de onda sonora. A luz é difícil a gente perceber isso, porque nem toda onda tem a mesma
capacidade de contornar obstáculos, mas todas contornam. A luz contorna obstáculos muito menores do que a onda sonora, por isso que é mais difícil você perceber isso. Mas se você tirar um fio de cabelo da cabeça, colocar diante de uma lâmpada em várias posições, você vai ver que aquele fio de cabelo em várias posições ele não vai formar sombra. Por quê? Porque a luz vai em direção a ele e difrata, desvia. É que o contorno ondulatório da luz é uma coisa muito pequena, na ordem de praticamente 1000 vezes menor que aquele espaço do milímetro. Tendo conhecimento do que a luz realmente é, vamos tentar compreender o seu comportamento nas lentes, né? A luz, ela tem um seguinte comportamento, como qualquer outra onda, né? Quando ela muda o meio de propagação, ela pode sofrer desvios e sofre com certeza mudança na sua velocidade. Então, qualquer onda, não só a luz, né? Ao mudar de meio, tem que mudar a velocidade e muitas vezes também pode sofrer desvio. A esse comportamento, nós damos o nome de refração. Bem, pessoal, então vamos agora apresentar os materiais que vão funcionar como as lentes alternativas, né? Você tem a tulipa, como a gente já disse, temos a lâmpada, que você vai ter que, antes de usá-la, fazer um trabalho para retirar esse miolo dela, para ela ficar dessa maneira como está essa outra, e a jarra. Também vamos fazer uso da água, né? Para que mude o meio de propagação da luz, né? Não seja apenas o meio ar e vidro, tem um outro meio que seja água. Como a gente disse, o comportamento dela muda quando ela muda de meio. Então, primeiro vamos começar a transformar então essa lâmpada aqui nessa outra maneira que dá para a gente estar usando ela como uma lente esférica. Percebe-se que o nome lente esférica combina certinho com o material alternativo também, porque ele tem uma curvatura nas suas bordas, né? Que, como a gente já disse anteriormente, a curvatura há necessidade dela para que a luz sofra desvio, corrigindo o desvio de quem tem um problema de visão, para perto, para longe, precisa ampliar a imagem, né? E outras coisas mais. Então vamos começar pela lâmpada. A retirada do miolo é simples, você tem aqui uma estrutura de um metal, você chega com uma faca ou uma tesoura, tente tirar ela dessa maneira, vai indo com cuidado para não cortar a mão. Depois que essa parte sai, já é meio caminho andado. Você retirou a parte metálica, o próximo passo agora é você usar um pouco de brutalidade, quebrando essa parte preta aqui, né? Tá aí, ó. Você já transformou ela naquilo que você vai precisar para servir como a lente, uma das lentes alternativas. Bem, o nosso propósito é trabalhar com duas lentes, né? Que são as mais comuns usadas no dia a dia. É a lente chamada convergente e a chamada divergente. O papel mais comum dessas duas lentes é a divergente. O papel dela é formar uma imagem sempre menor e direita. E por ser direita, ela recebe um nome físico, né? Chamado virtual. Mas ela é empregada muito, né, a divergente, para quem tem problema de enxergar o que está distante. Embora ela torne a imagem menor, ela espalha a luz. E nesse espalhar a luz, ela torna o distante mais visível. Porque o que é o fator predominante para que você tenha uma boa visão das coisas? A presença de luz, né? A lente divergente tem esse papel. Outro trabalho também que a gente vai estar fazendo com os mesmos materiais é a lente convergente. Geralmente quem usa ela é quem tem problema para enxergar o que está perto, que é o chamado hipermétrope, né? Ou que tenha também problema de leitura, como o presbíope. As pessoas, com o passar dos anos, vão tendo problema para enxergar o que está perto, para fazer leitura, né? Então,
Se de repente a pessoa tiver um problema com óculos, pode fazer a leitura com o uso da lente que a gente vai estar trabalhando aqui. E no outro caso, a que eu falei primeiro, a divergente, é o uso para aquelas pessoas que sofrem de um problema chamado miopia. Uma propaganda de uma das empresas de cerveja nacional, em que elas fizeram uma propaganda que era a seguinte situação. Elas pegaram uma tulipa vazia, encheram a tulipa de cerveja e mostravam uma figura, tipo uma seta de orientação dessas que tem no trânsito, né? Vira à direita, vira à esquerda. Depois que a seta passava pela tulipa, ela invertia. Nesse caso aqui, como a tulipa está vazia, nada acontece, né? Ele encheu de cerveja e ele queria passar a ideia para o público de que era a cerveja que fazia você enxergar de maneira invertida. Então, para tomar cuidado com o que você anda bebendo por aí. Mas, na verdade, a física explica, né, como a gente já tinha comentado anteriormente, que basta ter um meio diferente, no caso, só tinha ar. Tendo um meio diferente na lente, na hora que a luz passar por ela, ela sofre desvio e pode causar essas inversões da imagem. A gente está usando água aqui, né? E mostrando para você, olha como que a seta está orientando. A hora que ela chega na lente, né? Então ela está indicando para um sentido, na hora que ela chega na lente, ela muda o sentido. Então a ideia foi boa, mas na verdade não é a cerveja quem trabalha nesse fato aí de inverter, né? É um fenômeno físico que ocorre com qualquer meio, desde que seja meio diferente do ar. Quando a luz passa por meios diferentes, naquele fenômeno chamado refração, ocorrem esses desvios, né, em alguns diminuição na imagem. Se você pegar, olhar diretamente ele, você vê ele num tamanho. Agora, olhando pela lente, você vê que ele diminuiu o seu tamanho, né? Então, o papel da lente divergente é esse: diminuir o tamanho da imagem, né, e facilitar que as pessoas enxerguem melhor aquilo que está mais distante. Bem, pessoal, agora vamos fazer a demonstração da lente convergente. A lente convergente, ela tem o papel de poder inverter a imagem, ampliar a imagem, corrigir os problemas para aquela pessoa que tem dificuldade de leitura, tem dificuldade para enxergar o que está perto. Então, ela precisa de uma ampliação de imagem. Vamos fazer a seguinte situação. Imagine que a pessoa tenha dificuldade para ler essas letras, né, as menores. Se você usar a lâmpada preenchida com água, ela vai ampliar essa imagem, porque ela vai servir como uma lente convergente. Mas se você colocar a lâmpada em contato com essas letras, você vai ver uma ampliação da imagem. Muito obrigado por acompanhar mais um programa Show da Física. E com práticas simples, mas interessantes, usando materiais alternativos, a gente pode tornar essa ciência mais interessante e muito mais bem compreendida por todos. E esse era o nosso objetivo, espero que tenha sido alcançado. Muito obrigado e até a próxima.